Muito boa noite a cada um de vocês. É uma satisfação enorme ver todos vocês por aqui, sempre com esse grupo muito bacana aqui. E hoje, numa noite mais do que especial aqui, recebendo o nosso amigo Rubão, né? O Rubens Taniguchi, aqui com a gente, que vai abrilhantar a nossa live aqui. Vai ser uma live muito bacana. A gente vai falar sobre competitividade, sempre um assunto muito importante que interessa a todo mundo, né? Interessa a qualquer empresa. E o Rubão, que tem muita experiência aí para dividir com a gente, né? O Rubão com 22 anos na Toyota, aí chegou a gerente de engenharia de produto, sempre na engenharia de produto, muito legal, sempre uma pessoa muito bacana, muito amiga, muito companheira, e a gente vai dividir com vocês aqui as experiências que tivemos aí, principalmente Yoshida com o Rubão aí, que no começo, não muito no começo, né? Mas nos desenvolvimentos aí já passaram por alguns apertos aí que a gente tem história para contar. Então, Rubens, por gentileza, suas considerações iniciais. Ok, boa noite a todo mundo, muito obrigado. Eduardo, Yoshida, André Borgomoni, muito obrigado pela recepção, pela oportunidade. E é isso aí, eu tenho já uma experiência na Toyota, sempre foi na engenharia de produto, desde a parte da localização até planejamento do produto, ou seja, andei em vários departamentos dentro da própria engenharia. E esses 22 anos a gente teve muitas experiências e o começo muito difícil, né? Porque era uma engenharia muito pequena e nós quase não tínhamos suporte, né? Ou quando a gente tinha, era muito difícil entender exatamente o que a Toyota queria, né? E esse foi um aprendizado e um dos primeiros pessoas que me ajudaram assim no Gemba, né? Foi o Yoshida. Então, meu professor, meu sensei, né, Yoshida-san, ele me ajudou muito mesmo, e foi daí que eu também entendi muitas das coisas da filosofia Toyota. Acho que de muitas pessoas que trabalharam comigo, eu via, bati o olho, eu vi algumas pessoas que passaram comigo, acho que eu vi o Germano, enfim, eu vi algumas pessoas aí, e contei muitas histórias daquela época, muitas delas eu falei do Yoshida-san, tem muitas historinhas bacanas, e vamos ver se a gente consegue hoje falar de algumas delas, né? Mas é isso, acho que agora tá bom, aí a gente vai falando. É isso aí, Rubão. Gratidão, muito bacana ter você aqui, Rubens. Nossa imensa gratidão. Yoshida-san, vai lá. Bom, primeiramente, Rubens, felicíssimo de reencontrá-lo, né? Depois de tanto tempo, né? Já fazem mais de 13 anos que eu saí da Toyota, né? E foi um período muito bom, prazeroso trabalhar com você e muitos que estão aqui na sala também. Gratidão a todos por nos prestigiar, né? E apoiar o nosso trabalho. E a gente patina, né? E acho que muita gente deve conhecer o Yoshida como o homem da nuvem preta, né? Que eu tive uma fase muito ruim, né, na minha vida e foi no período que eu estava na Toyota ainda, né? Então foi um aprendizado enorme. Para quem não sabe, eu estou muito melhor, não tem mais nuvem preta na cabeça, graças a Deus, né, André? E, e com um propósito novo, né, de desenvolver pessoas, aproveitar tudo o que a gente trilhou e aprendeu com grandes sacrifícios, né, nessa jornada nossa. Vamos compartilhar um pouco disso hoje com vocês, tá? Gratidão a todos. Gratidão Yoshida, gratidão Rubens. Vamos lá. Então, sou o André Borgomoni, trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores, com resultados muito expressivos junto aos nossos fornecedores, porque o foco sempre foi a melhoria de eficiência, a melhoria de produtividade e as reduções de custo vindo como uma consequência desse trabalho. E nos últimos 3 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, PNL, que me fez reencontrar aqui a felicidade de reencontrar o Yoshida aí depois de 12 anos que a gente não se via, e juntos a gente estamos construindo aí o Lean Emocional, que une as técnicas do Lean Manufacturing, organização e a inteligência emocional para construir essa base bem sólida para que as empresas possam dar esses saltos de melhoria de eficiência e de produtividade e que essa melhoria seja duradoura, que não aconteça como a gente cansa de ver aí, que as empresas até fazem aquele Kaizen de uma semana ou um task force, mas depois de um tempo acaba voltando na condição anterior.
Isso é a mais pura verdade, né? Então, vamos aqui começar o nosso tema. Então, vamos lá. Nosso tema de hoje, né? A competitividade nas empresas, nova visão, com o Rubens Taniguchi, que teve aí 22 anos na Toyota, né? Chegando à gerência de engenharia de produto. Né? E nós somos hoje a Winners Alliance, né, que é a união da Kaikaku Pro, que é a empresa que o Yoshida já tinha aí de consultoria e treinamentos, com a Aquila Transformação Humana, que faz transformações assim como essa que primeiro eu fiz em mim mesmo, né, eliminando aí mais de 35 quilos. E aqui eu ajudei o Yoshida a fazer nele também, deixando de ser aquele, né, aquela pessoa toda introspectiva, cheia de crenças limitantes, cheia de Carregava toneladas arrastando de correntes. correntes, né, Yoshida? Tinha toneladas de correntes que eu carregava, que me atrapalhavam a vida, me atrasaram bastante a vida. Né? Gratidão por me ajudar a me livrar delas. Gratidão, estamos juntos. E aqui algumas empresas que já foram impactadas, como o Grupo Fiat, a Unilever, Bosch, Votorantim Cimentos, Electrolux, entre outras empresas. E muitas são as barreiras, né? Muitas barreiras que a gente tem que passar, né? Para implementar uma mudança de cultura dentro de uma empresa, né? E a principal delas, uma das mais difíceis de serem quebradas, aí, de serem ultrapassadas, é do investimento. Porque na hora que mexe no bolso, é sempre complicado, é sempre mais difícil, é sempre um esforço a mais que a gente tem que fazer, né? E qual que é o grande problema disso tudo, né? O grande problema é que a maioria das empresas não diferenciam os investimentos dos gastos, né? E isso é extremamente perigoso, principalmente no momento de crise, porque quando a gente não diferencia o que é simplesmente um gasto, um custo adicional, um custo excessivo, que deve ser cortado, a gente sempre fala aqui, né, igual unha, a gente tem que cortar toda semana, um investimento não pode ser cortado, senão acontece que igual esse gráfico aí, você corta e corta o crescimento da empresa junto. E aí, quando começa a fazer isso, o que acontece? Aí a gente acaba entrando na velha espiral negativa, né? Ontem a gente falou da espiral negativa para pessoas, né? E hoje a gente vai falar nas empresas que acontece igualzinho, né? E cortar os investimentos junto com os gastos é ligar a espiral negativa. Então começa na crise lá e a empresa para de investir em melhoria, piora a eficiência. Piorando a eficiência, o custo fica mais caro, fica mais alto. E aí o que acontece? Perde mercado, porque o público, né, o mercado vai procurar o melhor mais barato, né, o melhor custo-benefício. Aí corta mais investimento ainda, piora mais a eficiência, reduz a produção. O custo fica mais caro, porque os custos indiretos continuam lá em cima, né? E aí produz menos, fica mais caro ainda. Perde mais mercado, aí chega ao ponto de ter que começar a cortar, ter que começar a demitir. Corta mais investimento ainda, piora mais eficiência ainda, aí perde o mercado todo de vez e, em muitos casos, chega até a falência e, infelizmente, isso é uma verdade que a gente já cansou de ver aí no mercado, tem um monte de exemplo, a gente não vai ficar citando o nome aqui, que é antiético, mas está cheio de exemplo de empresa que entra nessa espiral negativa aqui e não consegue sair. E, por outro lado, né, aquelas empresas que mantêm o controle de gastos, sim, né, e o investimento e continuam investindo mesmo no momento de crise, né? Aí sim é o caminho para o sucesso, né? E como que começa? Lá embaixo, né? Na crise lá embaixo, né? Que a empresa já mantém o controle de gastos, mas investe em desenvolvimento. E aí, investindo em desenvolvimento, surgem outras oportunidades. Ou surgindo novas oportunidades, é bem sucedido nessas novas oportunidades e mais rendimento, mais investimento, consegue o desempenho melhor, escolhe, e aí, depois disso tudo, sucesso total. E qual que é o grande ponto disso aqui tudo? Depois que chega no sucesso total, gente, tem que ter muita atenção, tem que ter muita atenção. Por quê? Porque para manter o sucesso é necessário saber que a próxima crise sempre, mas sempre vem. Sempre vem. E aí a gente precisa ter isso aí que a gente chama do Kikikan, que é o senso de crise. O que é o senso de crise? Quando eu estou bem, eu faço uma reserva financeira
porque eu sei que a crise vem e eu vou passar essa crise mais tranquilo com essa reserva financeira. Então, para se manter no sucesso, para se manter em alto nível, tem que ter o senso de crise, tenha certeza, é só olhar o histórico para trás. O histórico que a gente tem para trás é que a gente vive senoide. Uma hora a gente está bem, outra hora está na crise. Outra hora a gente está bem, outra hora a gente está na crise. Se a gente olhar para trás, aí tem Lehman Shock, crise, um monte de crise aí, até chegar nessa que a gente está hoje, teve uma série de outras, teve de... Não vou ficar falando aqui que vai virar meio politizada a história, mas tivemos um monte de crise e que sempre é assim, vai e volta, vai e volta. Só não se sabe exatamente quando ela chega, mas que ela vem, ela vem. E a gente tem que estar preparado para passar essa crise da maneira mais tranquila possível, e isso a gente precisa ter essa reserva financeira, e quando a gente está bem, a gente tem que ter o senso de crise, de reservar alguma coisa para saber que logo mais ela vai chegar e não vai ser fácil passar se a gente não tiver essa reserva. Então, aí eu pergunto para vocês, eu vou ficar aqui no chat, eu quero ver no chat junto com vocês aqui, então fala para mim se faz sentido isso que a gente apresentou, se faz sentido isso que a gente está falando, quais são as expectativas de vocês para essa live, e vão colocando as perguntas aqui que eu passo para o Yoshida e para o Rubão, para a gente poder fazer dessa live aqui sempre mais interativa, que é sempre legal. Então, aqueles que já estão aqui com o vídeo aberto, nossa imensa gratidão. Quem não puder ficar com o vídeo aberto, tudo bem, mas quem puder, a gente agradece, porque é sempre legal a gente encontrar aqui, poder saber com quem que a gente está falando, é sempre mais gostoso. Eu já vi que está cheio de gente aqui, cheio de amigo na plateia aqui para ver a gente. E eu vou lembrar que no próximo sábado, no dia 6, a gente vai estar lá fazendo o nosso workshop em linha emocional totalmente gratuito, com certificado de participação. Eu vou estar lá na casa do Yoshida, naquela bancada ali no fundo, fazendo 4 dinâmicas junto com vocês, 2 essencialmente emocionais, muito bacana, e 2 técnicas misturando a parte emocional também, para vocês entenderem como é que funciona o linha emocional. Então, para isso, precisa se inscrever, né? Também não paga nada, precisa se inscrever. Eu vou deixar o link aqui de inscrição para quem ainda não está inscrito, aí vocês entram, faz a inscrição, é muito simples, rapidinho, faz a inscrição e aí sábado que vem a gente vai estar das 9 da manhã às 18 horas fazendo esse workshop muito bacana junto com todos vocês. E aí quem não puder participar o dia inteiro, não tem problema, participa uma parte, mas é sempre melhor poder participar o dia inteiro, tá certo? Então tá bom. Então Yoshida, a palavra está contigo. Gratidão. Gratidão, André, pela introdução. Bom, no sábado, pessoal, nós vamos entregar os 45 anos de experiência somada do Yoshida e do André para vocês como uma amostra do nosso treinamento. Contem com esse nossa expertise, né, para ter mindset forte, técnica forte e organização forte e conseguirem realmente produzirem resultados expressivos e duradouros, né? Bom, Kikikan, né? Saiu aí na introdução, pessoal. E eu entrei na Toyota em 91, né, e tive vários senseis internamente no Japão, inclusive 3 anos de treinamento no Japão, e voltei, participei da introdução do primeiro Corolla, depois começou o segundo Corolla, e nessa época eu mudei para compras, e nesse período começou um processo grande de nacionalização de produtos, né, que antes era o Corolla, o primeiro Corolla foi importado, perdão, praticamente tudo importado e montagem no Brasil. E a partir do segundo Corolla tinha que fazer com muito mais nacionalização, aí fortaleceu a engenharia, fortaleceu a engenharia de processo, engenharia de produto, né, e várias áreas, e tinha que crescer muito, né? E a primeira experiência que eu vivi foi lá no sourcing, né, que era procurar e decidir quais os fornecedores que íamos usar. E num deles tinha um quadro, né, com a letra, né, em japonês, o ideograma Kikikan. O pessoal do Japão assustou, né, ele ficou muito impressionado, porque países orientais, países que viveram grandes crises, têm no dia a dia o senso de Kikikan, que a crise vem e eu tenho que estar proativamente me preparando para vencer essas crises. Bom, e continuando essa história, né, já mudei da engenharia, né, para compras,
E a gente era bem pequeno, como o Rubens falou lá no começo, e teve que crescer muito, né? Em capacidade, velocidade, volume, e foi uma jornada de espiral positiva gigante, né? E só que no começo, né, nós não tínhamos tanta experiência. Eu tive 5 anos, privilégio de ter 5 anos de treinamento no Japão, mas treinamento é uma coisa, prática é outra. E eu lembro que Tachibana-san, era nosso diretor Mercosul, falava assim: hoje nós somos pequenos, vamos ser competitivos, vamos crescer, e nesse processo, se hoje eu tenho X problemas, se eu dobrar de tamanho, eu não vou ter 2x problemas. Eu vou ter 4x, 8x, porque o tamanho cresce em progressão aritmética, né? Porém, os problemas crescem em progressão geométrica. E bem nessa época que a gente começou a viver isso, então eu vivia dentro da Toyota, vivi Toyota no Japão, vivi Toyota interno, que era capacidade mais alta, né? E, de repente, a gente começou a viver o universo de fornecedores que não tinham mesmo a experiência que a Toyota estava acostumada globalmente a viver no Japão, na Ásia, né, e na Europa e etc. Então, a gente tinha um gap muito grande. E justo onde a história do Rubens e a minha se juntam foi quando a gente começou a viver problemas críticos nos nossos fornecedores, né, Rubens? E era assim, faltando um mês para o lançamento do carro, a gente não tinha processo pronto, né? Já estava atrasado o desenvolvimento mais de um ano, né, Rubens? E nós tivemos que fazer uma contenção primeiro, com a ajuda do pessoal do Japão, colocamos os processos em ordem, né? E depois a gente aprendeu bastante com isso e serviu como base para formação interna de pessoas nossas, a própria organização do pensamento, né? Para entender o quanto que a gente tem que ser forte e se preparar direito para poder crescer, se desenvolver e cada dia ser mais forte, né? Então vamos começar contando como é que era o ambiente lá, Rubens, da situação que nós Vamos, chegamos lá na situação crítica lá. claro, vou falar sim. Algumas pessoas eu estou vendo aqui que participaram disso também, mas enfim, a Toyota do Brasil era muito pequena, né? Ela só fazia o Bandeirante e estava começando a fazer o Corolla, aquele Corolla pequenininho, né? Ele era muito Farol pouco, quadrado, né? Farol o quadradinho. Corolla quadradinho. E esse aí que o Yoshida-san está falando é o Corolla do Brad Pitt, né? Acho que é um que todo mundo conhece, né? O segundo Corolla é o Corolla novo, né? Isso. Do Isso, Brad Pitt, né? Brad Pitt que apareceu. Não sei se o pessoal vai lembrar disso, mas foi o primeiro grande projeto nosso aqui no Brasil. E naquela época nós não tínhamos fornecedores, né? Inclusive, até falando de novo do Yoshida-san, né? Foi nessa época que a gente localizou os aços. Nossos aços não eram localizados. Tinha sim o aço localizado para o Bandeirante, mas era diferente do aço que usava pouco para o Corolla. Ah, e um detalhe, Rubens. O aço que os Estados Unidos demoraram 10 anos para nacionalizar, no Brasil nós nacionalizamos em 2, né? Exatamente. A Yoshida-san estava no Japão na época, lá em compras, ele conseguiu mobilizar uma equipe de engenharia de materiais para vir para cá e fizeram uma localização recorde. Tinha, claro, algumas vantagens aqui com eu falei o nome, né, os Minas, né? Eles tinham uma ligação com a Nippon Steel e facilitou bastante, mas foi, foi muito daquele negócio de buscar quem estava disponível no Japão, quem estava aqui no Brasil, a gente conseguia a amostra, pressionar a cooperação, né, junto com os Isso. fornecedores, e aqueles Foi, prazos bem curtos, né? esse foi com E, bastante emoção, né, Rubens? fizemos aço carbono, aço inox, né? Aços revestidos, né? Aços revestidos, eles trouxeram uma linha inteira de aços revestidos galvanizados, galvanização do sistema japonês, né? Não era nem o galvanizado que existia no Brasil, né? E isso facilitou muito a localização aqui.
Nós não tínhamos fornecedores de peças estampadas até então, fora da Aí, Toyota. quando a gente fala localização, é nacionalização de itens que eram importados para produção nacional, né? Isso. E era assim, uma engenharia pequenininha. Nós, cada produto éramos uns meia dúzia, acho que em compras tinha uns 4. Era Era bem 5, pequeno. 6 por aí. 5 aí 5, também, né? 6. Imagina a gente fazer um carro inteiro, a gente não sabia o que fazer. Cada engenheiro cuidando de 20, 30 fornecedores. Compras também algo por aí. E a gente recebia os desenhos em uma lote de correio. Tínhamos que ler todos aqueles desenhos, distribuir para tudo quanto é lado. Buscar fornecedor, porque nós não tínhamos uma base de fornecimento. Tinha que Então, aprender a selecionar fornecedor, né, Rubens? nós não sabíamos fazer isso. O pessoal do Japão veio nos ajudar, mas eram realidades muito distintas, né? E sem brincadeira, a gente achou os fornecedores em um catálogo quase de uma lista telefônica, né? Fomos E ligando, perguntando o que tinha. Aí os caras falavam, tinha tal máquina, tal máquina. A gente ia junto com a equipe do Japão conhecê-los e não tinha nada daquilo, às vezes. Ou tinha outras coisas lá, né? O cara só é, estava tentando vender, né? e era assim, tá, pessoal? O pessoal do Japão enxerga com o olho clínico, né? Que olha o equipamento, né? Por exemplo, os especialistas da engenharia de materiais do Japão olhavam, tem tal coisa, tem tal coisa, tem tal coisa. Aqui tem equipamento para fazer aço nota 9, né? De 0 a 10. Aí ele falou assim, só que o aço que eles produzem aqui é nota 4 ou 5. Aí eu falei, como é que o senhor sabe? Bom, você não me mandou as amostras, né? Então ele sabia pelas amostras o nível que o pessoal conseguia fazer e pelo equipamento, e andando pela fábrica, tem, não tem, tem, não tem. Aqui dá para fazer aço número nota 9. O pessoal era desse nível, né, Rubens? Era espantoso isso. Também, né? Era um pessoal bem experiente aí. É, E foi assim, né? A gente foi pegando. Isso aí foi o começo de pegar os fornecedores, né? O e Shida-san aqui comentou do finzinho que aí foram as consequências de a gente ter escolhido os fornecedores dessa forma. Alguns já eram conhecidos, mas mesmo assim, a dificuldade é que os desenhos que vinham do Japão eram desenhos adaptados para os fornecedores japoneses. Então, quando a gente passava esses desenhos para o fornecedor daqui, ele não conseguia entender, é, né? E nem a gente sabia, porque a gente estava começando a entender que uma coisa é, mesmo quando a gente tinha alguma experiência no Japão, eram muitos itens, né? E mesmo quando a gente lia o desenho, tinha muitos detalhes, né? Assim, o desenho do Japão é muito enxuto, né? Quem for ver alguma vez o desenho da Toyota, ela tem muita pouca informação, aparentemente, né? é que tem coisas que são fundamentais para eles e eu uso a expressão atarimai ou óbvio, né? E para a gente não era óbvio, né? Então a gente teve que aprender esse óbvio também, né, Até o Rubens? desenho é enxuto, É, né? O conceito Lean vai para o desenho, tá? E isso na engenharia de produto depois com o tempo a gente aprende que não é para colocar essas informações estranhas, né? E realmente, depois que a gente entende como o pessoal trabalha, tem sentido, né? Mas imagine, né? O fornecedor nunca não conhecia a gente joga um desenho que para eles não tinha informação, eles faziam a peça do jeito que estava o desenho, com aquela pouca informação, eles tentavam adivinhar o que eles estavam entendendo e começavam a produzir. só para dar uma explicação rápida, Rubens. Por Claro. exemplo, aqui é uma peça, né? Meu RG virou uma peça. Para localizar essa peça num dispositivo e, por exemplo, essa peça depois eu soldar com a outra, eu tenho que posicionar a peça no espaço, né? Podia fazer uma explicação rápida disso, Rubens? Das Claro. Isso três aí apoios e dois pinos localizadores, por exemplo, né? isso é um conceito muito básico dentro da Toyota, são os Daytons, né? E interessante, dentro da Toyota, ninguém mais fala de Dayton porque é tão básico que parece que não tem sentido mais conversar. Mas a gente que fazia essa interface Toyota para os fornecedores, essa explicação é fundamental. Isso é o que o Yoshida-san está falando. Se a gente não tiver o conceito de data muito bem firme e não conseguir passar isso para os fornecedores, as peças não conseguem atingir a qualidade necessária. E isso, hoje, a gente vai falar exatamente um caso que foi muito importante. E
isso foi uma base que depois disso nunca mais eu errei, né? Aí eu sempre repassei para todos os meus funcionários, o pessoal que trabalhou comigo, temos que cuidar muito bem disso, isso é a coisa mais importante para produzir. E esse é um conceito pouco conhecido fora da Toyota. Dentro da Toyota, nem se fala porque já é andar, né? É que nem andar. Mas fora da Toyota, isso não é. Então, o projeto Toyota tem uma característica que, se a gente não tomar cuidado, não consegue ser reproduzido em qualquer situação. Isso é uma particularidade que nós sofremos muito, né, Yoshida-san? Exatamente. Por exemplo, né, pessoal, para posicionar uma peça no espaço, ela pode estar aqui embaixo, aqui em cima, inclinada para qualquer direção. Para definir a posição que ela para, né, sempre tem que ter 3 pontos de apoio, né? Daí ele para numa determinada posição. Só que para eu definir se está para frente, para trás, para lá ou para cá, e se ela está girando ou não, eu tenho que ter 2 pininhos também que fixam a posição da peça, né? Então, são 2 pinos de referência e 3 pontos de apoio, né, para cada peça. E a contrapeça, de algum jeito, eu tenho que posicionar ela no espaço, gerar uma posição relativa entre uma e outra, né? Daí eu posso soldar, pintar, montar, colar e fazer todos os processos que eu preciso. Mas o fundamento que o Rubens está falando do Dayton, né, é eu poder localizar e posicionar a peça na posição que eu preciso para realizar o processamento, que é soldar, pintar, remanchar, dobrar, o que for, né? E sabe o que é interessante? Na verdade, quando a gente fala isso, como já existe no mercado o conceito GDIT, é muito difícil a gente passar daí, né? O GDIT, acho que a maioria conhece, né? GDIT é Geométrico e Dimensional Intolerance, né? Então, é a tolerância geométrica, né? E isso é um problema, porque quando a gente quer explicar um pouco mais fundo, o pessoal usa esse conceito de GDIT e não consegue entender um pouco mais profundo que isso, né? E acaba tendo muito problema, porque, não, eu sei GDIT, tá escrito aqui na desenho da Toyota. Então, é isso que vocês querem, né? Tá? E isso aí que o Yoshida-san falou, porque no conceito Toyota, são sempre 3 Daytons, né? Dayton 1, 2 e 3. 1, 2, 3, né? Mas o Dayton 1 é de um tipo, ele é a fixação pontual, que a gente chama, né? Dayton 2, ele forma uma linha, e o Dayton 3 é o planar, né? Tá? E aí Isso gera se ele está inclinado ou deitado, essa posição, né? exatamente. Para a Toyota é muito simples, porque isso coincide com a sequência de montagem. Então, se você tiver uma peça, você vai montar esses 3 Daytons. O Dayton 1 é o primeiro lugar que você põe, por exemplo, um parafuso. O Dayton 2 é o segundo. O Dayton 3 é o terceiro, tá? E, Assim, parece bobo, né? Mas se você começar a pensar isso nos conjuntos que vem, como é que isso chega no fim, né? E esse que é o X da questão. Não adianta estar só no GDIT do conjunto, e você consegue replicar isso em toda a cadeia de produção de componente, processo, para chegar finalmente num CF, em um calibre de controle, né, CF Gate, que a Toyota chama, um é calibre um de controle dispositivo de medição, né? Dispositivo de controle, né? para chegar finalmente na peça boa, né? Esse é um segredo, entre aspas, não é bem segredo, mas é o que a gente sofre, né? Essa interface Toyota e fornecedor é muito. A gente sofria muito para explicar E, isso, né? e até eu vou explicar um pouquinho, Rubens. A lógica é assim, eu tenho uma peça, tenho outra, né? Vamos dizer que eu tenho que aplicar por robô uma solda aqui, solda arco, soldar uma peça com a outra. A importância do Dayton é, o robô, quando eu programo um caminho para ele, ele sempre vai fazer esse caminho, né? Se eu não tenho um Dayton muito bom e minha peça, né, fica muito para cá e o robô está tentando soldar aqui, ele não solda mais, né? Ele sempre tem que soldar, né, quando a peça está no lugar certo, ele vai soldar entre o final da peça branca e da peça verde aqui,
E se a peça estiver bem posicionada e ele fizer o caminho planejado, certinho, vai soldar, porque tem a peça e a contrapeça, né, sendo soldada pelo eletrodo, né? Quando eu erro o Dayton, né, ou o Dayton não é bom, né, essa peça eventualmente está muito para cá. Então ele vai soldar em cima da peça e não consegue ter penetração para soldar com a peça de baixo, né? Porque ele tem que soldar nessa aresta no final do branco aqui, né? E se você não faz isso direito, você não consegue produzir mais de uma peça igual a outra, né? Tipo, eu preciso o dia inteiro, o ano inteiro, produzir as peças na mesma qualidade final, né? Mas se a minha peça não para no lugar certo, uma hora está aqui, outra hora está ali, outra hora está aqui, o robô não adivinha que mudou de lugar, né? Daí você não consegue produzir. Então, o know-how que a gente está falando, que precisa, né, os conhecimentos fundamentais que a gente tem que ter, aprender, e esse fundamento a gente não pode abrir mão dele, é a diferença entre a espiral negativa estar ligada forte, porque só sai defeito do processo, ou sai um produto de altíssima qualidade, altíssima repetibilidade, né? E esse conhecimento que a gente está falando, que serve para preparar bem uma linha de produção, também serve como pensamento de Kaizen, como pensamento de resolução de problemas, etc. Porque fundamentos têm que ser seguidos e aprendidos rapidamente, né? E depois, né, a gente consegue ir construindo, né, empresa forte, empresa robusta, né? Bom, por favor, Rubens. Não, tá certo. Não, mas é isso mesmo, porque uma coisa é... O pessoal conhece muito o Lean na produção, né? Mas o Lean no projeto é muito pouco conhecido, né? Na Isso é qualidade, no projeto, né? exatamente na qualidade, né? O pessoal só conhece o passa não passa da Toyota, né? Mas como a gente chega nessa qualidade? Como a gente projeta dessa forma, né? Isso talvez a gente pode falar que é uma nova visão disso aí, mas é uma coisa que acho que às vezes as pessoas têm pouca... Eu vou fazer um resuminho rápido, tá, Rubens? Oh, claro, claro. Desculpa. É, Não sei se o tempo... as pessoas, eu falei agora há pouco, conhecimentos fundamentais de processo, de ferramental, então tem a parte técnica do processo. Tem conhecimento técnico, por exemplo, de Lean, conhecimento técnico de gestão, né? Então eu tenho que aprender todos esses conhecimentos essenciais de gestão e de Kaizen. É o que a gente chama primeiro passo. O segundo passo é tudo que eu faço, eu padronizo, né, e crio a sistemática para não deixar o problema ficar, se desandar, né, e eu tenho que conseguir manter o nível. Terceiro passo, agora eu estou fazendo sistema just-in-time, fluxos eficientes, etc. E o quarto passo, que no fundo, o fundamento que a gente está falando hoje de Dayton, essas referências, é a capacidade de ter know-how para fazer nascer bem uma fábrica, um processo, um layout de fábrica, um posto de trabalho, uma máquina e assim por diante, né? Ou seja, esse nível 4 é o nível que você tem conhecimento profundo que vai montar um processo capaz, né, e vai dar resultado sempre. Quando eu falo resultado, zero defeito, que é o objetivo desse nascer bem, zero parada, zero rupturas, zero quebra de máquina, né? Ou seja, eu estou numa fábrica de altíssima eficiência, não dá defeito, não provoca acidente e produz com alta velocidade, alta repetibilidade, portanto, custo competitivo, né? Então, esse é o processo de construção de competitividade, né? E começa no fundamento, né, Rubens? A gente fala, né, a chamada da live de hoje, né, é nova visão, né? Mas é uma nova visão que começa com fundamentos, né? E esse fundamento a gente não pode abrir mão deles, né, no dia a dia da operação, né, Rubens? Pois é. E eu acho que é até bacana a gente mostrar o exemplo, né? O que a gente sofreu, aí acho que aí dá para ver qual a diferença de fazer um projeto. A gente não pensou nisso, né? E um que depois a gente cuidou, né?
Quer que eu fale? Por favor, Rubens. Sim, sim. Só um instante, Opa, só um instante, claro, só um instantinho aqui, por favor. porque o pessoal já está colocando bastante coisa aqui no chat, se a gente deixar para depois, vai acabar Tá, não indo. vamos lá, Mas vamos antes lá. disso, deixa eu lembrar, né, ó, vamos, que no sábado que vem, no dia 6, a gente vai fazer o nosso workshop em linha emocional, que vai das 9 da manhã às 18 horas, eu vou estar lá na casa de Yoshida, então quem ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no link que eu acabei de colocar aqui no chat para vocês, que a gente vai fazer as nossas 4 dinâmicas, 2 emocionais, 2 técnicas, misturando com a parte emocional, que vai ser muito bacana. Eu vou estar lá na casa do Yoshida fazendo essas dinâmicas junto com vocês. Então, primeiro, o Frederico colocou aqui, ó, como fazer com que a alta liderança entenda a necessidade de investir na capacitação de pessoas. Frederico, a gente já conversou algumas, né, falamos, né, em algumas lives a respeito disso aqui, mas o fundamental, quando a gente fala com a alta direção, a gente tem que falar em grana. Não tem jeito. Resultado econômico. Resultado econômico. Tem que falar em dinheiro, em o quanto isso vai voltar para a empresa. Se começar, vai motivar o pessoal, vai ser legal porque o pessoal vai se sentir bem. Ou porque é bonito, porque a Porque é Toyota faz. bonito, porque não sei o que lá, porque a Toyota está fazendo, porque a Vale também está implementando e está legal, tá sendo, né, lucrativo, não vai funcionar. Então tem que falar em grana. Olha, capacitar esse pessoal vai fazer com que a gente consiga reduzir o tempo de projeto em tantos anos, entendeu? Capacitar esse pessoal que não tem capacitação, eles vão pegar um projeto e vai demorar 5 anos para conseguir desenvolver. Se a gente der capacitação para eles, dá para fazer em 1 ano só, por exemplo. E o custo desse 1 ano inteiro é gigantesco. Estou dando só Tantas como pessoas, exemplo. vezes não sei quantos anos trabalhando. Exatamente. Né? Esse custo é gigantesco, fora perder outros projetos, outros rendimentos que possa dar para a empresa, mas, de qualquer forma, para falar com alta direção, tem que falar em resultado, em dinheiro. O treinamento vai render tanto para a empresa, porque a gente vai conseguir, por exemplo, melhorar a eficiência da linha de produção em 20%. E esses 20%, Isso. falando num ano, representa tantos milhões, por exemplo. Por exemplo, eu estou tendo rejeição de 20%, né, da linha, tem 20% de peças que eu tenho que retrabalhar, tendo conhecimento de Dayton, né, que nem esse exemplo que a gente está falando, etc., né, e corrigindo o ferramental, tudo, eu posso ir para 0,5% de defeito, não para de ter 20%, né? Isso aí tem um ganho econômico de não estragar a peça e não ter que retrabalhar as que são salváveis, né? Tá? Então, só aí já tem uma economia gigantesca, né? Um exemplo, né? Então tem que colocar em exemplo e exemplo econômico. Não tem jeito. Se ficar falando em motivação de equipe, em que a equipe vai ficar legal, isso aí tem que ser a mais. Isso aí tem que ser, olha, além desse resultado econômico, a gente tem a motivação da equipe, o pessoal vai se sentir mais comprometido, vai estar engajado, paraná. Isso tudo é legal, mas como adicional, o principal na hora que fala com direção é resultado econômico. Beleza, Frederico? E fora isso, mais uma coisa. Construir credibilidade não dá para construir do 0 para o 10 de uma vez. Pega um projeto menor, né, diz que vai entregar 2 e entrega 5, construiu credibilidade. Aí você vai, agora eu vou fazer um projeto de 20, né? É de 20, vai entregar 20 mais alguma coisa. Né? Daqui a pouco você está fazendo projeto grande. Mas é um processo de construção de credibilidade. Tem que, né, começar pequeno e depois ir galgando. Se você pede um projeto grande e tropeça no meio, nunca mais vão te deixar você fazer outro. É importantíssimo. É isso aí. Beleza, Frederico? Respondido? Legal? Valeu, gratidão. O Márcio Murata aqui, Rubens, hoje esse conceito de datums que você explicou já está totalmente absorvido pelos fornecedores locais? Pergunta... Não, não Parcial, né? está. Aliás, eu diria o seguinte, é muito difícil a gente passar esse conceito, porque
talvez até coincidindo com o que o Frederico falou, às vezes o pessoal de cima não entende. A primeira vez que você vê o Dayton, parece caro, tá? Porque o dispositivo vai ter algumas coisinhas para você segurar mais a peça. Eu vou falar por quê. Eu já vi muitos fornecedores que seguram as peças com outra peça. Então, ele faz tipo uma peça em cima da outra e manda o robô soldar. Só que todas as peças têm variações, né? É só apoiar em cima, assim, né, Rubens? Apoia uma na outra e coisa. Por Sem quê? usar os Daytons e pinos de localizadores, né? Isso, ele projeta a peça para prender a outra peça de cima, né? Pode fazer isso? Às vezes pode, mas nesse caso aí, uma peça estampada, bem com dobradeira, né? Não tem como segurar dimensional, né? E na hora que mandava ainda um robô soldar, não ia soldar quase nunca. Ele tinha uma perda grande, né? Então, se você coloca uns pinos lá para segurar, o pessoal fala, ô, gastei em pino aqui, o operador tem que colocar um tempo, né? Mas o desperdício que isso dá, paga muito fácil esse tipo de coisa, né? E isso é uma coisa que, às vezes, o pessoal que cresceu de uma cultura assim, é muito difícil mudar. Né? Exemplos que aconteceram no projeto que o Rubens vai começar a explicar, né? A ferramenta precisava garantir essa superfície aqui, né? E o pessoal garantiu o perfil, né? Na hora que tinha que apoiar essa parte aqui na outra peça, não apoiava, porque não estava garantido a superfície, estava garantido só o comprimento dessa folha aqui. E aí, a ferramenta já está pronta, como é que você conserta um negócio desse? Vai passar o resto da vida com peça variando e processo gerando retrabalho. Isso custa uma fortuna na vida do projeto. E, de repente, você tinha gastado 2, 3 mil a mais no dispositivo, né, André? Né, Rubens? Talvez R$500 com um pino a mais lá no dispositivo, né? Às vezes o pessoal faz a conta, né? Pino, tempo de colocar a peça, tantos segundos, não sei o quê. Aí, se você considerar perda zero, ou uma perda padrão que eles têm normalmente na empresa, paga, né? Agora, o pessoal não consegue ver que isso tem uma perda maior do que o padrão, né? Então, acaba na prática não se paga. Tá? Mas depois que está pronto, ninguém mais enxerga, né? Na cabeça do projetista, ele ganhou lá 5, 10 segundos, mas toda vez que tem que retrabalhar uma peça, gasta minutos, né? 10, 15 minutos para retrabalhar a peça. Ou seja, economia bem estúpida, né? Pois é. E é um erro de projeto, é um erro de desenvolvimento isso aí. É um fornecedor que desenvolve por conta, porque no caso é black box, não é NDP, né? Fornecedor que desenvolveu. Mas se você não intervir nisso, ele vai fazer desse jeito e para você conseguir mudar esse tipo de coisa é difícil. Depois que já tá produzindo, mal consegue entregar, está tentando entregar e você tem que modificar experimental, gera outro custo, né? É um inferno só, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Isso, conta um pouquinho. Espera um pouquinho, Yoshida, só um minutinho. Ainda tem mais perguntas, perdão. O Emilson é um machista. O Emilson aqui, ó. Para o Rubens aqui, esse conceito de data, uns 3 pontos, tem a ver com matemática? Entendi, sim. 3 pontos determinam um plano? Sim, porque só 2 ele fica assim, ó. Só que este plano pode girar e por isso tem que ter os outros 2 pontos de fixação da peça. Só que eu vou fazer uma observação, tá? Desculpa. Isso é uma coisa que também dá problema. Como o pessoal faz esse link com matemática, o Dayton, ele não é uma entidade matemática, porque todas elas são em superfície, por menor que seja. Então, são 3 mini planos, né? Tá? Isso é importante porque, às vezes, o pessoal, inclusive o Dayton 1, a gente chama de ponto, mas, na verdade, é uma superfície e um pino. Então, ela não é um ponto matemático, né? É mais ou menos isso, né, Rubens? Mas ela tem que ter sempre um pino, inclusive esse pino é um pino cônico, né? Isso. Tem um pino cônico. Porque o pino serve para eu colocar a peça aqui, aí ela não anda mais para lá e para cá. E normalmente... Opa, desculpa. E depois tem um outro pino para não deixar ele girar. Isso. Que é o outro pino aqui, ó. Mas o Dayton 3 normalmente ficou embaixo desses pinos.
Então, normalmente são duas bolinhas de Dayton 3, né? Por isso que é um batoque com pino. Então, essa parte aqui é Dayton 3. Isso é muito importante porque em todo o processo que eu construir esse componente, esse Dayton precisa ser respeitado. Porque senão eu não chego na condição de quando eu colocar no dispositivo, ele vai dançar, né? E isso que garante que eu vou conseguir soldar sempre no mesmo lugar ou fazer solda ponto sempre no mesmo lugar, porque se eu garanto o posicionamento das peças uma em relação à outra, né? E não saber fazer isso significa que você vai ter um processo incapaz de gerar qualidade e vai ficar a vida toda sofrendo, retrabalhando o produto, estragando peça, não tendo certeza da entrega, porque retrabalho a gente não sabe exatamente quanto tempo vai demorar, né? E Yoshida-san que é especialista aqui em estampado, né? Mas esses Daytons aí, nos estampados, são tão importantes que a lógica de fazer o estampado precisa estar pensando nesses Daytons, que é muito diferente do que a gente vê até no mercado, tá? Por exemplo, não sei se o pessoal conhece estampado, né? Yoshida-san é o mestre, mas O vou explicar rapidinho. repuxo, Puxo, dobra. calibre, dobra e furo final, sei, né? O que acontece? Muitas vezes a gente vê nos processos por aí, não vou falar nos processos por aí, por exemplo, o pessoal copia as formas, né? Então, o primeiro, repuxo, o segundo é calibre, ele copia inteiro, por uma questão de que acha que quanto mais forte eu segurar a peça, vai ser melhor para controle de qualidade. E é justamente o contrário. Como você quer manter o Dayton, você precisa deixar em volta livre. Então, não preciso mais copiar. Eu posso fazer inclusive, uma ferramenta bem mais barata, Um né? dispositivo de controle que, em vez de usinar uma superfície inteira, eu vou usinar só menos de 5% da superfície, né? Até a ferramenta de calibre, É, dobragem de flange, essas coisas, você não sim. precisa copiar inteiro. É muito comum você ver por aí que tem etapa, processo 1 é o dispositivo, é a ferramenta de repuxo. Aí o 2, que é o calibre, é a cópia da peça, É, né? É o negativo da peça. Não precisa disso, né? Isso é um é, dinheiro que se gasta. E sim, sim. pior, ele causa um problema de qualidade. O que o Rubens está falando é assim, né? Eu tenho uma peça inteira que eu repuxei. No outro processo, eu só vou cortar uma aba aqui, né? E eu não preciso de ter toda essa superfície para apoiar. Basta ter só 2, 3 pontinhos para garantir, né? E onde eu vou cortar aqui, ter apoio, né? Segurei aqui e consigo cortar. Não preciso ter apoio no restante da peça, por exemplo. Aí Exatamente. economizei em tamanho de ferramental, tempo de usinagem e um monte de coisa, e isso tá a ver com o tema de hoje, que é a competitividade de custos, né? Você não estraga o Dayton, tá? Que depois, esse problema aqui de que você coloca, sujeita de qualquer forma, como aqui é mais forte que o Dayton, ele dança, né? Ele Isso. começa a passear. E aí vai dar problema na solda. Aí o Isso. robô, você vai colocar, o furo já sai de lugar, a forma saiu, não solda mais, né? É. Tá. E quando o Dayton é mal feito, eu espero ter todas as peças iguais. Dayton mal feito significa que as peças estão diferentes uma da outra. Que quando você tenta pôr no dispositivo, vai sempre dar posição diferente relativa um em relação ao outro. Não tem robô que consegue soldar isso, a não ser que seja um robô inteligente que não existe ainda, né? Estão falando que já estão desenvolvendo, tá? Mas eu acho que é melhor corrigir desse jeito, que é mais barato. Do que ter um robô hiper inteligente que pode ser que custe 5 vezes mais caro que o robô padrão, faça um dispositivo decente, né? Só isso, né? Mais alguma pergunta? Bom, Não sei a se tem tempo história, também. né, Rubens? A Vamos falar? gente... acabou as perguntas, né? Tá. A gente chegou no fornecedor, faltando um mês para o lançamento do carro, sem processo pronto, e esse processo era para estar pronto pelo menos 6 meses antes do lançamento, né? Então, é esse aperto que a gente passou, né? E Exato. de madrugada, 2, 3 da manhã, a gente contando peça, aprovando peça que podia ir para a Toyota ou não, né?
descobrir problema na peça e ter que, em um dia, 2 dias no máximo, resolver o problema técnico e conseguir tirar peça boa de ferramental que não foi feito para tirar peça boa, né, de jeito nenhum. Tinha que fazer umas mágicas boas, né? Pois é. É divertido fazer essas mágicas, mas é um sofrimento só, econômico, desgaste físico, etc., né? E qual que é o aprendizado disso, né, Rubens? Pois é, né? A gente precisa começar certo. Mas eu acho que o que estava acontecendo foi muito sério, né? Assim, tudo bem, era a primeira vez que a gente fazia, e é aquela coisa, né? Lá do Japão, já viu pronto o projeto e jogou para o fornecedor daqui, né? Qual é o problema? Quando a gente passou para ele, ele também, apesar de ele falar que era especialista, ele não tinha tanta especialidade para esse tipo de projeto. E ele fez da cabeça dele como ele entendeu. Aí, na hora que foi juntar todo mundo, não deu certo, né? Porque começou todo mundo a dançar em cima do dispositivo, porque não se controlou todo esse processo de chegar no Dayton final. Os Daytons parciais, né, digamos assim, ou que vão vindo de cada componente, no fim não se ornavam e não soldavam. Simplesmente, a gente, cada 10 peças, a gente jogava 9 fora, tá? De vez em quando dava sorte de sair uma mais ou menos, né? Pois é, e era muito difícil entender a causa raiz disso, né? Porque até então ninguém sabia direito, tá? Então, o que acontecia? A gente foi lá, é que eu já só falou um mês, né? Eu tinha ficado um mês antes, depois ficamos quase uns 2 meses juntos, e ele ficou mais um mês depois, e esporadicamente. Ou seja, a gente quase ficou 6 meses de residência nesse cara, né? E a primeira suspeita começou do tipo, problema de parâmetro de solda, né? Então, vamos mexer no parâmetro. E mexia no parâmetro. E mexia o gás, mexia no sei o quê, mexia no tempo. E não resolvia, né? Às vezes, um lote ficava bom. No lote seguinte, estragava tudo, jogava tudo, né? Porque no lote seguinte a peça veio com medidas diferentes. O robô estava tentando soldar a medida anterior, né? Porque você calibrou para um setup no processo anterior de um jeito, como o Dayton estava mal controlado, ele cada vez que vinha de lotes diferentes, o Dayton mudava, né? E o que acontecia? Enfim, desastre, né? Imagine, comprou quanto de matéria-prima, jogamos tudo fora. É que eu não vou falar o nome da peça, vocês vão saber quem é o fornecedor, mas era uma peça que custava quase, acho que o preço de hoje daria uns 1.000, 2.000 reais, tá? Imagine a gente jogar, Produção cortava a peça, jogava fora, 1.000 reais por peça, né? Por causa dos componentes, né? Muito caro, né? E soldava não saía, e faltava um mês para lançar o carro, nessa situação, que um dia funcionava, outro dia não funcionava nada, e jogava, e a gente foi tentando descobrir, o pessoal vinha, o pessoal veio até a Toyota do Japão, veio ajudar, mas aí o que aconteceu, o pessoal da Toyota do Japão? Esse é um problema disso, Dayton. Só que a Toyota falou, mas esse Dayton é como é de fornecedor lá do Japão, eu não sei esse Dayton. Então nem a Toyota conseguiu ajudar. Conclusão, teve que chamar um especialista de Dayton da peça do Japão. Aí nós ficamos um mês com esse rapaz aí para aprender, né? E aí, para nosso desgosto ou felicidade, o que quiser, porque a gente aprendeu muito com isso, descobrimos que tá tudo errado, né? Já estava pronto as ferramentas, já estava pronto o dispositivo, estava pronto tudo, E tudo estava errado. tudo tá errado. Então a gente teve que arrumar tudo do jeito que deu. Não é que fizemos perfeito. Aliás, a gente deu. É, Até teve um caso, né, Rubens, que tinha uma máquina que custava $300.000, que veio do Japão. Ela veio desregulada e o pessoal que foi fazer treinamento no Japão não sabia regular o que precisava regular. E os dois malucos a gente montou em cima da máquina e regulou, né? Você lembra disso, nós Rubens? desmontamos uma máquina que não era. Os caras deixaram. Ninguém sabia mais regular, não conseguia formar peça. É. Nós entramos e tentamos, e foi medindo, foi pegando com régua, medindo. Ó, saiu tantos milímetros, a gente compensou na máquina, compensou no programa. Pegamos alguém para ajudar na programação, acho que, né? Então, teve de tudo lá, né? E no fim, apesar de ser engraçado, era um
problema de Dayton também, porque na hora de topar, estava torto onde tinha que fazer o stop, né? Parece besta, mas é esse tipo de coisa que aconteceu. Além de saber conceito de Dayton, uma das coisas que é importante a gente aprender, o pessoal vai falar, fiz isso, fiz aquilo, não sei o que, você acha que já conferiram ou sabem, né? Então, número 1, escuta para referência. Confira você mesmo, se a peça está fixa, se não está folgada, se está repetindo uma com a outra, né? E é o tal do Genki Genbutsu, né? Você vai lá no local, com seus olhos, testa, mede, pensa, né? Mas o ponto é, a gente tem que aprender a observar e pensar, né? Por exemplo, será que é Dayton? Será que é solda? Será que é peça? Será que é o quê? Cria hipóteses e vai, né, fazendo testes para ir eliminando as hipóteses até achar a causa raiz, né? Aí, por exemplo, cheguei à conclusão que não era nada de parâmetro, era tudo Dayton, né? Ou até tinha Dayton, mas a montagem ou a construção foi tão mal feita que nem apertava a peça, também não adianta nada, né? Então, às vezes você chega em dispositivos que é para sujeitar e prender a peça, que não prende a peça, fica a peça bambeando dentro do dispositivo, né? Então, tivemos que arrumar todos, né? E foi sacrifício, e mesmo depois que começou a produção, ficou mais um tempo. A gente escolhia as peças para ir para a Toyota, 100%. E às vezes tinha embarque de madrugada, a gente ia de madrugada para o setor, escolhíamos as peças para liberar, e foi assim o começo. E foi sofrimento. E a gente saía fazia viagem de 500, 600 quilômetros, bate e volta para traiar ferramental, trazer o ferramental de volta para poder produzir, né? Agora dá para dar risada, né? Mas na hora vocês ficaram tudo preocupados. Agora dá para rir, né? Tinha que ligar para o Japão, pedir pelo amor de Deus para o pessoal do Japão ajudar também, porque o pessoal errava a programação. Isso a gente falou até agora de processo, né? Mas até a programação de algumas peças eram importadas, o pessoal errava a programação de pedido de peça. Então, quando vai chegar 5.000 peças, dá para esse mês. Só que chegava no dia 25 e começava a produzir desde o dia 1º, né? Ou seja, tinha 25 dias descoberto de peça, né? Errado porque matou. Matou um monte de peça. E faltava porque matavam peça, mas também isso. Mas olha só, o pessoal do PCP pedia, né? Vai precisar 5.000 peças. Vai chegar dia 25, né? Mas começa a produzir dia 1º. Ou seja, o cara fazia a conta, tem 5.000 peças, vai chegar 5.000 peças no dia 25. Eu achava normal. Tinha que chegar 5.000 peças desde o dia 1, porque começava a produzir dia 1, né? Até esse tipo de coisa a gente descobria no meio do caminho e tinha que ligar para o Japão, pelo amor de Deus, me manda aéreo, né? Aí, pelo menos servia falar, eu sou da Toyota, e o pessoal, é da Toyota, então o pessoal dava um jeito e fazia. Porque se não fosse o nome da Toyota, a gente ia ficar ouvindo o grilo cantar lá, cri-cri, cri-cri, cri-cri. No PCP a gente arrumou. E foi isso, né? Acho que esse foi o lado ruim. Dá tempo? Eu não sei, melhor já falar outro? Deixa eu só, deixa eu só colocar uma pergunta aqui. O Luiz Gustavo colocando, né? Por isso que o desenvolvimento de um projeto temos que trabalhar com muita cautela, pois se o produto nasce feio, né, ou nascer bem, né, o produto nasce ruim, é óbvio que vão ter problema. É exatamente isso, Luiz Gustavo, é isso aí. E o Márcio Murata aqui colocando, Rubens, a indicação dos Daytons do desenho da Toyota é diferente do padrão GDT usual? Não, esse caso aqui particularmente, como é do conjunto, o desenho GDT está no conjunto. Nos componentes existem. Só que o que a gente está falando aqui, que o Dayton, apesar de estar indicado no desenho, uma particularidade que é muito importante é o formato desse Dayton. Então, às vezes, o pessoal obedece a indicação do desenho, usa os mesmos locais, mas se você olhar com detalhe, o pino é diferente. Então, o pino da solda
com o pino do calibre de controle, o pino que você usa no dispositivo de controle do componente são diferentes. Então, eles dão resultados diferentes. Então, o ideal é que todos os pinos fossem iguais. Isso eu estou usando só um pequeno exemplo, tá? Mas se os pinos forem iguais, inclusive o tipo, a ordem e como você vai fazer, esse dá diferença, né? Ainda mais a solda com robô. Se você não tiver esse cuidado, a variação é maior que o robô consegue absorver, tá? Isso. Então, o segredo de usar robô é dentro, não é o robô, né? Então, se você não controlar esse tipo de coisa, ela não É. faz. O robô solda sempre no mesmo lugar. O Dayton é para garantir que o que vai ser soldado vai estar sempre no mesmo lugar. Por isso que eu comentei, o GDT é necessário saber, mas ela não é suficiente. Você precisa ter um passo a mais. O que é um passo a mais? É conhecer como esse Dayton é controlado. Um deles é o pino, o outro é o processo, porque o processo ele afeta no Dayton. Então, tudo isso precisa estar mesclado. E onde que a engenharia tem que estar sabendo? Tem que conversar com as áreas, tem que conversar com a área de processo, qualidade e, obviamente, com a própria engenharia. Todos os três precisam estar ornando. E, normalmente, o que o pessoal faz? Põe GDT e ó, se vira, né? Isso não pode acontecer. Tá? Viu, Rubens? Hum, O tempo está acabando. Desculpa. Conta como é que foi o resultado depois que você aprendeu isso no próximo projeto. Acho que não sei se vai ter tempo, mas no próximo projeto a gente já tive a sorte de fazer uma peça igualzinha no próximo, em outro lugar, mas com mentalidade já diferente. Então, o fornecedor já conhecia bem isso aí, né? Mas foi mais fácil. Não porque ele sabia que ele fez, mas a gente supervisionou, a gente fez para esse pessoal de cima entender, foi com todo cuidado. Aí a gente cuidou desde os componentes, do dispositivo. O dispositivo de controle, a gente já fez o dispositivo de controle que, além de controlar o final, ele gerava o skill body, a peça master, não sei como chama isso aí, em português, Sim, sim. mas é para calibrar o dispositivo depois, né? Então, ele era híbrido, né? Ele podia tanto medir quanto fazer peça, tá? A Toyota tinha um negócio chamado Maruaná também, que pegava no dispositivo lá na China, por exemplo, fazia os furinhos na peça, trazia para cá e a gente ajustava o dispositivo para os É, furinhos encontrarem, né? São esse, técnicas para facilitar a vida do ajuste do carro, né? isso, o CF Gauge dá para fazer com esse conceito. Você não faz só o dispositivo para controlar a qualidade, você faz para fazer o dispositivo acertar. Você precisa compensar tudo no dispositivo de solda, né? É. E você tem que saber quanto mudou, por exemplo, ficou 1 milímetro mais curto. Nesse sentido, se você não tiver o dispositivo que conversa com o dispositivo de solda, você não sabe quanto é onde esse 1 milímetro. Se 1 milímetro, onde você vai mexer para dar e refletir esse 1 milímetro, né? E isso precisa estar conversando, né? Senão fica aqui, é 1 milímetro, mas você mexe 1 milímetro aqui, mas na hora que você solda, dá 1 milímetro em outro lugar. E Fica imprevisível. isso aí é o observar e pensar que eu estava falando agora há pouco, né? Você perceber que os dispositivos não estão conversando e por Exato. isso que está dando problema, né? Eles precisam se conversar, É. né? Então, o projeto E de sistema tem que falar estar em tudo igual. conversar, né, Rubens? Hum. O Muro-san, que era um dos meus senseis lá no Japão, me ensinou a conversar com peça, né? Que a Eu já vi peça, você fazendo, tá? Não vou isso, falar nada. a peça tá te dizendo, ó, é, tão me esticando demais, por isso que eu tô rasgando, ó, abri o bico, eu não aguentei, né? Tá muito áspero, tá vendo que eu tô todo arranhado aqui, né? A peça tá te dizendo que tá te reclamando, né? Que ela não gosta. Então você tem que saber escutar o que a peça está te dizendo, o processo está te dizendo, tá? Pois é. Fica mais divertido conversar com peça, gente. Brincadeira, mas Não, mas é isso mesmo. Esse é o Genji Genbutsu, que não é só andar, né? É olhar a peça, ouvir a peça falar com você. Ela grita, né? Você olha assim, depois que você consegue pegar essa experiência, você bate é, o olho, tá aqui o problema. Ele vai por lá, exemplo, tá, vai mexer, né? estica demais a peça, ela fica com a aparência de casca de laranja, né? Quando aparece a casca de laranja, me esticaram demais, ela tá gritando, né? Isso que o Luiz falou, né? Uhum. Mas aí, só para encurtar, porque eu não sei se vai ter muito tempo, Vai esse lá, caso Rubens. aí, a gente tirou a peça em um dia.
Enquanto a gente ficou 6 meses lá tentando tirar. No primeiro tryout, tirou peça boa e já mandou para o Japão, é isso, né, Rubinho? Exatamente. E depois do processo de produção, a gente não fez nada. Até estava brincando, né? Que o pessoal tirou sarro que eu fiz. Fiquei tão estressado lá para isso, né? É tipo, você estava tão preocupado que ia dar um monte de problema, não aconteceu nada, Não aconteceu né? nada. Você Estranho, tava estressado só à toa, né, Rubinho? né? Pois é, foi muito engraçado. Mas isso, para mim, deu muita confiança de que, realmente, se você fizer um negócio direito assim, não tem perigo, né? Ele dá certo, tá? Tem que ficar nesse sistema de cuidar? Precisa, né? Precisa entender o que o desenho final está pedindo e repassar em toda a cadeia. Como harmonizar toda essa informação desde o conjunto para chegar na peça, no componentezinho, no parafusinho, né? Como isso vai depois vir no dispositivo de controle do componente, né? Que ele vai provar o componente lá na frente. Como isso vai refletir no dispositivo de solda, como isso vai refletir no set gauge para chegar na peça. Então, é um processo de construção que você precisa alinhar muita gente, muitos processos. Você precisa ver em todos os subfornecedores, vocês estão entendendo o que você está falando. E é um processo bacana, né? Depois que você faz isso aí, chega, você E vai. tudo esse conversar com todo mundo, garantia que todo mundo se conversa, que conecta as peças, que garante o processo. Isso aí é sinônimo de quê? Competitividade, Rubens? Com certeza. Imagine que ele não jogou mais peça fora. Esse fornecedor não tinha refúgio, tá? Não tinha refúgio. E desde o começo, desde o primeiro dia. Tanto é que nunca. Ou seja, esse processo no segundo projeto, no próximo projeto, foi um projeto que nasceu bem, né? É, se a gente quebrar essas culturas, nasce bem, né? Mas é difícil, viu? Acho que o problema da peça é mais fácil do que as pessoas. E eu acho que esse Minha Aliança aí é perfeito, porque se a gente não conseguir mexer nesse tipo de pensamento, nessa parte que está embutido, né? O emocional das pessoas, né? O Emocional, né? ego, né? Orgulho, né? Porque ele já faz para todo mundo daquele jeito. Você querer mexer, isso dói, né? Isso é muito difícil mexer. E às vezes você fala, não, mas eu sei fazer. O cara olha para tua cara e fala, mano, você faz carro, o que você está falando para mim, né? Eu sou especialista na peça, né? E é Cuida do seu difícil. carro que eu cuido das peças, né? Tem que Não que a escutar gente, depois. não que a gente sabe tudo, muito pelo contrário, né? Mas esses detalhes do porquê o desenho veio desse jeito, a gente tem que saber fazer, explicar. E isso a gente tem que construir junto com eles, né? E isso é uma coisa bacana que esse conceito enxuto no projeto é pouco conhecido, né? E é bacana porque a Toyota também nasce assim. No projeto também nasce enxuto, nasce lean, né? Nasce Toyota. E às vezes a pessoa não... Isso a gente conhece o TPS, né, Toyota Justiça, mas não conhece o projeto Toyota, né? Que também tem esses conceitos. Que tudo isso reflete em custo. Você não gasta em tryout, você não gasta em jogar peça lá fora, você faz ferramentas menores, você faz dispositivos menores, né? Isso tudo vai ficando barato. Porque o sistema Toyota de produção, o pessoal pensa que é só produtividade. Sistema Toyota de produção é garantir a melhor gestão, garantir o desenvolvimento das pessoas, garantir a segurança, garantir a qualidade no processo, garantir a confiabilidade e a certeza da entrega, tudo isso ainda no menor custo. Uhum. Não é só fazer um Kaizen aqui e outro ali. É Kaizen em tudo, Isso. até no sentimento das pessoas. É isso aí, é nascer bem feito. Mas Yoshida e Rubão, desculpa, eu tô aqui me controlando para não cortar vocês, que o papo tá excelente, tá? De pegar o caderninho e ficar anotando aqui, que é muita dica boa, muita informação legal, mas infelizmente a gente já estourou o tempo aí, já passamos alguns minutos aí. Eu vou só colocar o link de novo aqui para quem não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso workshop gratuito aí em linha emocional. Com certificado, que a gente vai estar lá no sábado que vem, fazendo um workshop junto com vocês, as 4 dinâmicas, eu vou estar lá naquela bancada ali das 9 da manhã às 18, junto com vocês. Então, quem não se inscreveu, não deixa para depois não, entra lá, se inscreve agora, rapidinho, para a gente estar junto no sábado que vem. Rubão, querido,
Gratidão enorme por ter você aqui. Foi um prazer. O tempo voou. E a gente vai precisar fazer mais algumas lives aí para conseguir contar todas as histórias, mas eu tenho que te pedir as considerações finais, por gentileza. Não, bacana, realmente é um assunto que eu gosto muito de falar, porque foi uma coisa que me construiu. Passei por muitas pessoas, né? A gestação passou muito ensinamento, e depois eu consegui replicar isso para muitas situações, para muitas pessoas. Eu tentei passar o máximo possível para o pessoal que trabalhou comigo, para os fornecedores, mas é uma coisa que fica com a gente tem segurança. E putz, sempre que tem oportunidade, eu gosto muito de falar disso. Eu gosto de trabalhar com esse assunto e me dá muito prazer de falar, tá? Eu sei que não teve muito tempo, mas isso a gente teve muitos casos diferentes, alguns, esse é um que eu passei com o Yoshida, mas eu passei com outras pessoas, outras situações, alguns não tão boas, mesmo se a gente saber tudo isso, mas é a vida, né? Acho que a gente vai podendo compartilhar isso e eu espero que vocês consigam entender isso. Talvez não é uma coisa, uma cultura que demora para ser absorvida, mas também procurem a gente, né? Tem a Allianz, né? Mini Allianz, tem a minha, que agora estou numa outra aí, HKL, e as pessoas da Toyota que trabalharam com isso, acho que tem muita gente boa aí, capacitada, né? Tem o pessoal de Rocha, enfim, são vários, né? Tá? Mas eu acho que esse pessoal que tem DNA Toyota tem muito para conseguir compartilhar aí com muita gente aí. E, por favor, entre em contato e participe aí de todos esses treinamentos que o pessoal está fazendo. Aproveita que está de graça, né? Tá bom? É Aí, isso aí. Valeu, Rubão, gratidão. Gratidão. Passando rapidinho aqui, o Márcio Murata, o Paulo Shiozaki, o Adilson Rory, Milton Cato, Corunaga, todo mundo mandando parabéns e agradecendo aqui, a gratidão é toda nossa. muito Yoshida-san, obrigado, pessoal. é isso Muito aí. Bom, obrigado mesmo. primeiramente, gratidão, Rubens, por contribuir com o nosso trabalho. E eu acabo sempre falando isso, mas para mim é o propósito de vida já, né? Enquanto estamos brilhando, né? Vivos, né? Estamos captando o máximo de brilho que está à nossa volta, que são conhecimento e valores. Antes do nosso brilho se apagar, né? Vamos levar esse brilho, né, para todos que estão à nossa volta, né? Para entregar esse brilho de forma que todos possam progredir mais do que nós, né? E é um processo difícil de a gente começar a entender, mas o processo de acumular conhecimento e enquanto fazendo a nossa atividade e distribuindo esse brilho, esse conhecimento para o pessoal que está em volta, além da satisfação pessoal em fazer isso, também é um propósito de vida que é manter vivo todo mundo que carregou esses valores e conhecimentos até hoje. Então, a gente tem nossas necessidades físicas, né? Precisa trazer o pão de casa para casa todo dia, mas a gente tem que usar nossas habilidades, nossos conhecimentos e até fazer o que o mundo precisa. Eu acho que levar brilho, né? Acumular bastante brilho, né? Que é conhecimento e valores, e passar isso para todo mundo, né? Ajuda a sociedade melhorar e a gente passa a ter uma vida com muito mais sentido, né? Eu uso a expressão plenitude de vida, e isso traz felicidade para a gente e para todos que estão à nossa volta. Isso também, em outras palavras, é viver a abundância, né? Tem muita gente que sabe alguma coisa e fica lá na my precious, minha vantagem competitiva, ninguém tira de mim, né? Isso não leva ninguém para lugar nenhum, né? E conhecimento gera progresso, né? Então, com o nosso trabalho, né, a André e todos que estão, Rubens e todos que estão aqui na live, se entenderem isso, para mim, né, grande parte do meu propósito, né, nosso propósito já está ocorrendo, né? E contem conosco nessa grande jornada, porque a vida é longa e vamos tornar ela divertida, né? Estresse, na hora que a gente passou, foi estressante, mas foi divertido pra caramba. A vida tem que ser divertida, pessoal.
tá? De um tempo fica divertido. Na hora doeu, mas agora dá para dar risada. Assim que é bom ver. Somos muito felizardos de poder viver isso, né? E estimular as pessoas a viverem, né? E viver em plenitude de vida é tudo, gente. Então, eu vou começar a chorar daqui a pouco, Leandro. Para variar um Gratidão, pouquinho, pessoal. a gente começa a ficar emocionado aí, mas é exatamente isso. E a gente está aqui principalmente por causa de vocês, vocês que constroem essa live, que faz dessa live muito bacana. Agradeço nossa imensa gratidão a cada um de vocês que participaram, que interagiram com a gente aqui. Prazer enorme rever grande parte aí do pessoal que faz um tempo que a gente não se via. Prazer muito grande em estar com cada um de vocês aqui. E porque vocês são pessoas realmente especiais, são realmente pessoas importantes, e a gente fala isso não é da boca para fora, é porque vocês estão aqui disponibilizando o tempo de vocês, que é o bem mais precioso que a gente tem, né? E a gente tem um tempo aí tão limitado para estar, né, livre, para estar aí com a família, estar fazendo qualquer outra coisa, e vocês dedicaram essa hora aí, mais de uma hora, para estar junto com a gente, fazendo essa live, construindo essa live mais legal possível. Então, agora vocês todos estão com o microfone aberto e o nosso aplauso é para vocês que estão aqui fazendo a diferença e transformando essa live bem bacana. E amanhã tem mais, amanhã a gente vai estar aqui. Aí amanhã a gente vai estar aqui com Nagamati-san. Amanhã estamos com o Nagamati-san. Todo mundo aqui de volta, chama os amigos, chama todo mundo para participar aqui. A gente vai estar recebendo o Nagamati, que é uma pessoa fantástica, boa. Gratidão, Rubens. Muito obrigado. Valeu. Obrigado para todo mundo. Gratidão a todos. Boa noite, pessoal. Valeu. Gratidão. Tchau, tchau, gente.